Ei, gente, bom dia! Bem-vindos a mais uma edição do Alcance Pocket. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Fernanda Salles, atuo no RH com treinamento e desenvolvimento. E hoje eu estou aqui junto com vocês para pilotar esse Alcance Pocket. É um prazer receber todos vocês aqui mais uma vez. Já de antemão, agradeço a participação de todo mundo. Vamos fazer um combinado de todo mundo ficar do início ao fim e de todo mundo responder minha avaliação de reação, por favor. Hoje nós vamos falar de um tema que é bem relevante e que faz muito sentido nesses tempos estranhos que estamos vivendo. É a gestão emocional. Lide com suas emoções e atinja o máximo do seu potencial. Hoje nós vamos falar um pouquinho da inteligência emocional, mas a gente vai falar de como a gente lida com as nossas emoções. É sabido que não tem como a gente controlar aquilo que acontece com a gente, mas tem muito como a gente controlar como a gente reage a isso. E aí, hoje a gente tem uma convidada super especial, Renata Mello. Ela traz esse tema, vem brilhantar a nossa manhã com isso. Então, eu vou já convidar para o nosso palco Renata Mello. Seja muito bem-vinda ao Grupo SAD e já agradeço a sua participação. Bom dia, gente. Obrigada, Fernanda. Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Vamos começar o nosso encontro de hoje. E esse tema que a Fernanda trouxe, ele é muito relevante, sobretudo nos tempos atuais. Então, eu vou me apresentar, eu sou Renata, trabalho aí com desenvolvimento humano, trabalhei durante 19 anos em indústrias em diversas áreas, tanto na área técnica, comercial, desenvolvimento de produto, e hoje atuo como consultora, levando alguns assuntos ligados ao desenvolvimento humano com negócios para as organizações. Então, eu trago aí uma multiplicidade de saberes, de experiências, e vou hoje estar conduzindo aqui com vocês esse tema. Então, a primeira coisa que eu gostaria é que a gente fizesse um momento de check-out, assim, de check-in, desculpa, assim, a gente chegou agora, então se conecta com a sua respiração, observa como você está sentado aí na sua cadeira, se você está numa cadeira, se for possível, coloque bem os pés apoiados no chão e tome 3 inspirações e expirações, trazendo foco, clareza, centramento para o tema que a gente vai trabalhar hoje. A respiração, ela é o fluxo da vida, é a primeira coisa que a gente faz quando a gente nasce. E a última, antes da gente morrer. Então, ela é esse fôlego realmente que nos sustenta aqui. E ela traz centramento, ela nos traz presença e foco. Então, toma mais uma inspiração e expiração. E vamos começar o nosso tema de hoje. Então, do que a gente vai falar hoje aqui? Para a gente conseguir realmente lidar com o máximo, né, do nosso potencial. A gente vai falar de emoções, de agilidade mental, de enredamento e de práticas. Para a gente conseguir lidar com as nossas emoções, fazendo aí bons acordos e negociações combinados nas organizações. Primeira coisa que eu vou fazer, gente, é fazer uma explanação geral para a gente chegar no nosso tema, tá? Então, para falar de gestão das emoções, a gente precisa entender alguns conceitos. Eu vou passar de uma forma rápida aqui, só para a gente ter noção do que é inteligência emocional. Alguém já ouviu falar desse tema? Esse é um tema muito dito hoje em dia, né? Uma das inteligências que a gente tem é também emocional. A gente tem a relacional, a gente tem a intelectual, mas emocional, ela nos ajuda, nos apoia em tantas outras que a gente pode desenvolver na vida. Então, a inteligência emocional é a capacidade de entender as nossas emoções, né? E também dos outros. Administrar esses estados sentimentais. O que é um indivíduo emocionalmente inteligente? É aquele que consegue identificar a sua emoção com mais facilidade e simplesmente não reagir ao que se sente. E aí eu queria perguntar para vocês, se vocês puderem escrever aí no chat. Na opinião de cada um de vocês, existe uma emoção boa ou ruim? Como que é isso para vocês? Se vocês puderem colocar. A emoção, gente, ela não tem um caráter de qualidade. Todas elas trazem para a gente informações. Então, uma emoção que me captura, ela vem como uma onda e eu sinto isso no meu corpo. A raiva, por exemplo, eu sinto esquentar as minhas mãos, meus punhos se fecham. Na verdade, eu sinto, às vezes, o corpo
todo esquentar, pode ser que a minha mandíbula se cerre, eu faça assim, coloque os punhos um pouco cerrados e sinto um calor por todo o corpo. A alegria, ela já me dá uma sensação de expandir o meu peito. A tristeza, ela encolhe. Então, são informações, elas não são boas ou são ruins. E outra coisa, não tem como a gente controlar as nossas emoções. O que a gente pode fazer de melhor por nós é perceber o que está acontecendo no nosso corpo e observar o que essa informação está querendo me dizer. Quando vem uma emoção, vem uma informação junto. Às vezes pode ser algo assim, perigo, corra. Às vezes pode ser, nossa, esse lugar está confortável, com essas pessoas que eu estou nesse momento, me dá uma sensação de confiança. Então, a gente pode sentir a partir delas, mas elas são involuntárias e não são caracterizadas como boas ou ruins, tá? E o que são as emoções, então? Né? Como eu acabei de dizer, é involuntário, é automático, é inconsciente e ela tem curta duração. Quando a gente é capturado por uma emoção, sobretudo as mais desafiadoras, a gente tem a sensação que ela vai durar para sempre. Mas a gente precisa lembrar que ela passa. Né? Então, são essas ações que acontecem no nosso corpo e pode ser visto, percebido, através da nossa expressão facial e corporal. Tá? Como eu disse, às vezes a raiva, né, o medo, a gente pode ter essa sensação de luta e fuga. Alegria e tristeza pode ser um contentamento, uma insatisfação com esse ambiente, pode ser através de bons encontros, maus encontros, mas a gente sente fisicamente, tá? Essa é uma diferença importante que a gente vai ver agora com relação aos sentimentos. Então, o que são sentimentos? São experiências mentais daquilo que sentimos a partir da emoção. Não vemos, diferentemente da emoção. Podemos esconder, a gente sente sem que outras pessoas percebam. Vou dar um exemplo. Se eu sinto muita raiva de uma situação que aconteceu comigo, é uma emoção, a raiva está capturada no meu corpo. Mas eu posso desenvolver um sentimento de vingança contra alguém. E a vingança ninguém vai ver no meu rosto e nem no meu corpo. É algo mais mental. A emoção, ela está mais no nível do físico, do fisiológico mesmo. Por exemplo, alegria. Eu posso sentir alegria e desenvolver um sentimento de gratidão em relação ao que me aconteceu de tão alegre. Então, a diferença básica é que o sentimento a gente pode esconder e a emoção a gente não pode esconder. E aí agora eu vou falar um pouquinho para vocês de 5 emoções universais e seus estados e intensidades. A primeira coisa que eu queria contar para vocês é que tem um psicólogo que se chama Paul Ekman, que é um dos maiores estudiosos de emoções no mundo. Ele pesquisou em vários continentes diferentes e ele chegou a conclusões que, independente de cultura, do lugar onde a pessoa vive, da idade dela, tem expressões faciais e corporais que são comuns. Então, ele foi categorizando a raiva, a tristeza, nojo, alegria e medo. Inclusive, o Paul Ekman é também um consultor daquele filme Divertidamente. Ele foi convidado para participar, não sei se vocês já viram, é um filme super legal, ele vai estar lá nas minhas dicas finais, mas ele foi esse consultor que ajudou a entender, de fato, como expressar essas emoções de uma forma lúdica, né, divertida, para que as pessoas entendessem. Então, antes da gente adentrar em cada uma delas, eu quero falar um pouquinho para vocês dos desequilíbrios emocionais. Então, o que são esses desequilíbrios? O déficit pode ser um amortecimento emocional, uma indiferença, então hoje a gente costuma dizer que é a falta de empatia, né? Pode ser também uma hiperatividade, essa oscilação contínua e excessiva entre diferentes episódios emocionais, e a disfunção, uma resposta emocional inapropriada a situações quanto à intensidade, expressão e duração. Então, agora que a gente já sabe o que é o desequilíbrio, a gente vai adentrar em cada uma delas. Então, a tristeza, o que é? O que causa essa tristeza? Ela varia muito com base em noções pessoais e culturais e perda. Desempenha um papel importante em sinalizar a necessidade de receber ajuda ou conforto. Um gatilho universal
é a perda de uma pessoa ou objeto valorizado, embora isso possa variar muito também entre indivíduos com a sua base e definições pessoais de valor e perda. Perda de algo ou alguém, né, com o que temos aí uma forte conexão. Muitos tipos de perda podem causar tristeza, rejeição de um amigo, perda de um trabalho, deteriorização do corpo por envelhecimento ou até uma doença. A tristeza é um lado aí passivo e a agonia, o lado que protesta, mas ambas têm a mesma expressão facial. Agora, gente, tem aqui um espectro das emoções que eu considero fantástico para a gente entender que até chegar na angústia tem um caminho. E aí, para a gente poder fazer essa alfabetização, esse autoconhecimento de nós e do que sentimos, é como se fosse uma investigação, tá? E aqui a gente vai com essa lupa agora colocar esse olhar de um caminho que acontece. Então, tudo começa lá com um desapontamento. Pode ter uma consternação, um desânimo, uma resignação, uma impotência, uma desesperança, uma tribulação, um desalento, um pesar até chegar na angústia. Então, esses estados de tristeza, eles nos permeiam. Ao longo de um dia, nós sentimos muitas emoções diferentes ou nuances dessas emoções. É importante que a gente fique atento para reconhecer o que é nosso e o que a gente está sentindo. Agora a gente vai para a raiva. O que é a raiva, né? Ela surge quando somos impedidos de perseguir uma meta ou tratados injustamente. No extremo da raiva, ela pode ser uma emoção das mais perigosas, por causa da sua conexão potencial com a violência, e, portanto, é comum procurarmos ajuda para lidar com elas. A principal mensagem de raiva é: saia do meu caminho. Né? E um gatilho aí universal é a interferência. Se a interferência é deliberada, a raiva pode ser mais forte e sentida em relação a si mesma por ser incapaz de remover o obstáculo. Então, injustiça, alguém tentando nos machucar, traição, abandono, rejeição, observar alguém que infringe uma lei ou uma regra cultural. Isso tudo pode despertar a raiva. Agora vamos ver as nuances nesse espectro aí da raiva. Começa com uma irritação, depois vem uma frustração, uma exasperação, até uma propensão a discutir. E aí vai aumentando, aí o rancor, até os sentimentos de vingança e a fúria completa. Vamos para o medo. O medo, ele surge com a ameaça de danos físicos, emocional, psicológico, real ou até imaginário. Desempenha um papel importante para nos manter seguros, pois nos mobiliza para lidar com o perigo potencial. Gatilhos comuns: escuridão, perda de visibilidade do ambiente, alturas e voos, interação social ou a rejeição, cobras, roedores, aranhas, outros animais, morte e até medo de morrer. Olha o espectro do medo. A gente tem vivido um momento de muita ansiedade. Olha aqui que a ansiedade está bem no meio do espectro. Começa com uma inquietude, um nervosismo, uma ansiedade, um temor, um desespero, um pânico, um horror, até o terror. Aqui, gente, como nós já falamos no início, não existe emoção boa ou ruim. O medo também, ele me ajuda a me proteger de algumas coisas. Então, é importante ouvir sempre essa informação. Então, se eu estou mais nervosa, por que eu estou nervosa? Se está me dando aí uma ansiedade, eu estou muito conectada com o futuro, por que eu não estou enraizada agora no meu presente e realizando o melhor que eu posso realizar no agora? Então, são informações, tá? Agora a gente vai para a alegria. O que é alegria? Uma emoção agradável, normalmente decorrente de uma conexão ou prazer sensorial. Sorriso é um sinal, né? E pode ocorrer em diferentes contextos. Então, tem esse prazer visual, auditivo, tátil, gustativo, odorífero. E tem essa elevação de humor, né? Como um sentimento de otimismo, esperança, geralmente relacionado a atos humanos inesperados de bondade. Gatilhos. Prazer derivado de um dos 5 sentidos: toque, paladar, olfato, visão e som. Testemunhar ou participar de atos de bondade e compaixão humana. Aliviar o sofrimento em si e nos outros. Experimentar ou testemunhar algo engraçado ou divertido. E tem essa realização pessoal também, né? Testemunhar essas realizações ou com a gente ou com os outros. Se sentir conectado a pessoas, lugares, natureza, animais, causa, espírito ou até religião. Olha os espectros aqui da alegria comigo, ó. Prazer sensorial começa, tem um regozijo, uma paixão, uma alegria, uma diversão,
um alívio, paz, orgulho, encanto e excitação. Aqui tem um nome que ainda não foi traduzido, que são nomes que não tem em português, mas esse Schadenfreude aqui, é satisfação quando algo de mal acontece com outra pessoa. Olha que curioso, isso também pode despertar alegria. E o fiero, que é uma palavra italiana que descreve a alegria experimentada quando alguém enfrenta um desafio que expande as suas capacidades. E o nats, que é um termo aí de Yiddish, que é aplicado aos sentimentos de orgulho por ver as conquistas dos filhos, por exemplo, descendentes ou alunos. É crucial para motivar a educação de bebês e de crianças. Agora a gente vai para o nojo. Olha que curioso, o nojo está aqui presente. Ele surge com o sentimento de aversão a algo ofensivo. Podemos sentir nojo de algo que percebemos com os nossos sentimentos físicos, também visão, olfato, tato, som e paladar, pelas ações ou aparência das pessoas e até pelas ideias delas. Função de bloquear ou eliminar algo ofensivo, tóxico ou contaminante. Gatilhos para o nojo. Produtos corporais expelidos como fezes, vômitos, urina, muco e sangue. Certos alimentos também, geralmente de culturas diferentes da nossa. Algo apodrecendo, lesões, cirurgias, exposições ao interior do nosso corpo. Uma pessoa ou animal ou coisa que se considera fisicamente feia, perversões ou ações percebidas de outras pessoas, com certas inclinações sexuais, tortura ou servidão. E aqui, gente, eu vou para o espectro do nojo, e aí eu queria contar uma coisa para vocês. Tem um estudo recente que fala que as questões de preconceito, elas começam no nojo que não foi muito bem desenvolvido, especialmente lá na infância. Então, quando a gente está numa organização hoje e a gente fala de diversidade, né, de inclusão, a gente fala de tantas coisas que são importantes, né, para esse nosso contexto, inclusive para a inovação, para a criatividade, para times multidisciplinares, às vezes pode ter alguma coisa em nós, não é um julgamento, é só assim para vocês se observarem. O nojo está ligado a algumas resistências e até alguns preconceitos, tá? Então, o nojo começa lá com descontentamento, aversão, desagrado, repugnância, aborrecimento, asco, até a abominação. A gente está vivendo hoje, inclusive, momentos, né, no mundo de muita polarização. Polarização por ideologias, polarização por escolhas políticas, por escolhas, né, do time de futebol, suas preferências em geral. Então, às vezes, a gente não sabe de onde vem. Então, é importante a gente se autoconhecer e entender o que nos pega, sabe? Assim, às vezes tem alguma coisa que pega lá no fígado. Então, pegou em você, investiga, observa. E aí, gostaria agora que vocês escolhessem um episódio emocional que tenha acontecido recentemente ou no passado. Pensa em alguma coisa que pode ter a ver com essas 5 emoções que predominaram aí e que te fisgou de alguma maneira. Um minutinho para vocês lembrarem. E aí uma dica é assim, algo que ainda está presente hoje. Quando você pensa naquilo, você sente internamente que alguma coisa mudou. Às vezes mudou a expressão facial, às vezes mudou o humor. E aí eu queria que a gente fizesse uma reflexão, não precisa compartilhar, é uma reflexão individual, de como cada um aí percebe que a emoção surge. Qual que é o gatilho de uma emoção mais desafiadora? Qual que é o gatilho de uma emoção agradável? E o que me leva a fazer coisas das quais eu me arrependo? Vou dar um minutinho também para vocês fazerem essa reflexão. Se alguém quiser tirar até foto da tela, para depois fazer com mais calma e com mais profundidade. Acho que esse é um exercício que super vale. Aqui o nosso tempo é mesmo para uma reflexão, mas considero que quem tiver interesse pode aprofundar.
Vou dar mais um segundinho. E agora a gente vai entender um pouco mais. Então, o que é isso, Renata? Quando você fala aí de gatilho, o que é isso? Vou entrar com vocês um pouquinho aqui, ó, na linha do tempo de um episódio emocional. E aí uma dica para vocês, tá? Se vocês quiserem construir essa alfabetização emocional e investigar os próprios padrões, é importante que vocês entendam que tudo que acontece com a gente tem um porquê. E se a gente investigar, a gente vai encontrar algumas respostas. Talvez a gente não vai encontrar todas, mas vem boas pistas para a gente se autoconhecer. Então, quando eu sinto uma emoção, não é o outro que fez aquilo comigo, eu senti diante do que o outro fez. É muito comum a gente ouvir isso, não só em crianças, em adultos também, que falam, você me fez muita raiva. Eu te fiz raiva? Não, o que eu fiz pode ter despertado raiva em você. E a raiva é sua, não é minha. Eu sou responsável pela minha atitude, mas como você recebe, é você que recebe e é você que tem que cuidar. Então, aqui, gente, é o seguinte, olha, de uma forma muito prática, ó. Fase 1, tem uma pré-condição. O que é a pré-condição? Se eu tô com sono, se eu tô triste, se eu tô chateada, se eu tô cansada, se eu tô exausta, se teve consumo de alguma substância, eu estava de um jeito. E aí aconteceu um evento, fase 2, aconteceu um evento. E aí, na hora que aconteceu esse evento me disparou um gatilho. E eu acessei lá o meu banco de dados. Então, vamos imaginar. Eu estou cansada, vou pegar aqui um exemplo, tá? Estou cansada, fiquei fazendo um trabalho durante muitas horas, dormi mal, e aí, ao longo desse processo, minha gatinha passou mal, e aí é aniversário do filho, eu queria ter feito uma coisa para ele especial, não consegui. Aí acontece um evento. Estou aqui fazendo a apresentação com vocês e a minha internet cai completamente. E aí eu falo, puxa, e agora? As pessoas estão lá. E aí me dispara alguma emoção. Esse é o gatilho. O que disparou em mim? Eu já estava cansada, já estava frustrada, já estava chateada, e ainda na hora da apresentação para o grupo SADA, caiu tudo. E eu deixei todo mundo na mão porque a minha internet caiu. Aí me vem uma raiva, por exemplo, ou uma tristeza, e eu vou acessar isso lá no meu banco de dados. Puxa vida, eu estava aqui, me comprometi, fiz a apresentação, e logo agora aconteceu isso. E eu vou acessar ou alguma tristeza, ou alguma raiva, que eu não consegui realizar uma tarefa que eu queria até o fim, que eu queria que fosse um trabalho muito especial, enfim. Isso vai acontecendo. E aí vai vir mudanças físicas. Isso muda o meu estado. E aí pode ter uma mudança psicológica. E aí o pulo do gato, qual que é? Quando a gente começa a se investigar e entender isso tudo, a gente tem 2 caminhos. Diante de todos os acontecimentos, nós temos escolhas na vida. E aí eu tenho 2 caminhos. Responder construtivamente ou responder destrutivamente. Então, eu posso sim, nossa, respira, dê conta aí de você, porque as pessoas estão esperando, você vai precisar, sei lá, reiniciar, refazer e voltar para o trabalho. Ou então eu posso falar, nossa, e ficar naquele lugar de ruminação, de vitimização, que eu vou para uma resposta destrutiva, tá? Isso estou falando de algo em relação a mim, mas isso poderia ser um exemplo em relação ao outro. Por exemplo, com uma raiva muito intensa e algo que me aconteceu diante desse outro que me fez e que eu sinto fisicamente, eu poderia, por exemplo, ser agressiva com outra pessoa. Poderia atacar outra pessoa, fisicamente, ou verbalmente, ou psicologicamente, tá? E ali no final, a pós-condição. O que é essa pós-condição? Sabe aquela ressaca, gente, que dá depois de você ter tido uma discussão que não foi legal? Ou de você ter se punido por algo que você não queria que acontecesse? Porque tem isso, né? A gente pode fazer com o outro, pode fazer com a gente mesmo. Então, tem essa pós-condição, que a gente vai ficar exausto. Eu não sei vocês, mas quando eu tenho uma relação que eu estou ali tentando resolver algo e que eu não consegui me comunicar bem, eu sofro, eu fico chateada. E isso me dá, assim, uma baixa de energia. Por isso que eu invisto muito, assim, e espero, assim, que cada um de vocês possa levar essa sementinha de hoje de como a gente faz boas conversas com a gente mesmo, através das nossas emoções e também com os outros, que a gente pode viver melhor, a gente pode ter uma condição melhor de relação, de vida, de realização no mundo, tá? Usando aí o nosso potencial. Então, essa pós-condição é isso, é aquela ressaca depois de uma situação que não foi legal, que a gente se sentiu mal, inconveniente, triste, frustrado, culpado, enfim, uma série e a lista poderia ser grande. E aí nós vamos falar agora de enredamento. O que é o enredamento? É esse exemplo que eu acabei de dar. Aconteceu uma coisa ruim, eu fiquei chateada, eu não consegui resolver como eu gostaria e eu fico ruminando.
Já ouviram essa palavra? Ruminação? Eu fico no meu pensamento recorrente. Eu penso, aí eu melhoro um pouquinho, distraio, aí eu penso de novo, aí eu fico sentindo de novo tudo que eu senti lá atrás. A gente, quando se conecta com algo até do passado, por isso que eu fiz aquela reflexão com vocês, as emoções que a gente sentiu lá atrás, elas voltam. Elas estão ainda presentes fisicamente. Então, quando eu penso de novo, eu sinto de novo. E é importante a gente parar para pesquisar quais afetos estavam em jogo, o que estava ali nessa situação, porque se a gente ficar nessa história de repetir, a gente não muda o padrão, é estatístico, gente. A gente vai ficar no mesmo padrão, repetindo, não vai ter um resultado diferente. Isso nos aprisiona. Então, a gente vai ficando nesse lugar de ressentimento, tá? Então, é importante, se observa, é legal investigar, mas olha, se você não está enredado, ruminando, ressentido, e aí isso, além do sofrimento para a gente, também para as pessoas no nosso entorno, tá? Quem está no comando? Pensador ou pensamento? Então, quando você começa ali repetidamente pensar, quem está no comando? De vez em quando é bom a gente falar, esse pensamento está aqui, sem parar, respira, não é negar ele, porque se você negar, ele volta, mas cuida, tá? Vou te ensinar a fazer isso daqui a pouco. Crie uma busca, crie e busque uma rede de apoio. Essa busca, ela é constante, gente. Fale sobre o que você sente, é fundamental. Cada vez mais a gente está vendo a necessidade e a efetividade dos profissionais de saúde. A gente está numa pandemia, mas a gente sabe que a pandemia da crise mental está aí também, né? A gente sabe que a saúde mental é fundamental e esse tema ainda é muito tabu para muitas pessoas. Que bom que vocês estão tendo acesso a esse tema hoje dentro de uma organização, porque, de fato, conseguir lidar com si é saudável. A gente promove um clima melhor e resultados melhores para a vida, para as organizações, para os times. Então, falem do que incomoda, busque um lugar seguro para isso, tá? E aqui tem 4 passos do processo da agilidade mental. O que é importante aqui, gente? Na agilidade mental, é vocês reconhecerem esses padrões de enredamento, ruminação, de pensamento persecutório que fica ali e não vai embora. Então, entenda o que é. Nomeie. Quando a gente dá nome, fica mais leve. Quando a gente dá nome, a gente consegue trazer um outro olhar para o que a gente está sentindo, tá? Aceite. Aceite o que está sentindo. Às vezes a gente fica com raiva de estar com raiva. Aceite, a raiva pegou. Por que pegou? Às vezes a gente sente inveja. Por que sentiu inveja? Veja dentro. O que o outro está, às vezes, te inspirando e admirando e você gostaria daquilo. O que é? Como que está a sua vida? Quando você olha para o outro é o nosso espelho, né? Então, é importante aceitar. E afastar. Afastar para quê? Para olhar você e a sua emoção. O que é se afastar? É como se você tivesse de camarote. Você sai de si um pouquinho e se observa. É tentar alcançar essa neutralidade. A gente tem aqui a nossa mente polarizada, positiva, e aqui a negativa. Tem uma boa ou ruim? Não, as duas fazem parte. Eu preciso escutar as duas, então ter essa clareza mental, ter esse lugar de se afastar e de se ouvir é muito importante para a gente fazer melhores escolhas na vida. E age de acordo com os seus valores. E agora a gente entra no que é a gestão emocional. Então, o que é a gestão emocional tão famosa? É a capacidade de desenvolver a autogestão. Reconhecer em si, aceitar, aprender a se relacionar com as suas próprias emoções antes de agir. Existe uma diferença entre reagir e agir. Então, quando eu reconheço o que está acontecendo, eu tenho possibilidades de agir de forma mais alinhada com as minhas intenções e propósitos. Quando eu reajo, eu só estou sendo levada pelas minhas emoções e não estou conseguindo parar para fazer essa leitura. E aí, tem milagre? Não. É rápido? Não. É um treino, como tudo na vida. Como aprender uma língua, como fazer ginástica, como se dar bem no esporte, como trabalhar tecnicamente com algo. É um treino e é possível. Então, é ficar atento e observar e sempre fazer essa investigação. Aconteceu aquela situação? Por que a pessoa ficou chateada? Eu percebi que meu colega não gostou da forma que eu falei. Eu percebi que eu não gostei da forma que ele falou. Então, como que a gente faz bons acordos? É importante a gente observar a diferença de simplesmente reagir ou de agir com as próprias intenções, tá? E agora eu queria fazer aí uma enquete. Quem quiser colocar no chat, pode colocar.
Qual que é a emoção que eu gostaria de mudar? Conta aí. Vocês têm alguma emoção que vocês gostariam de mudar? Algo que você sente, que é recorrente? Como que é isso? Se alguém quiser colocar, pode colocar. E aí eu queria contar para vocês que foi feita uma pesquisa recentemente nas organizações e uma das emoções que os líderes mais disseram que queria mudar, adivinhem qual é? O que vocês acham? A raiva. E aí, eu queria fazer um convite para vocês. A gente vai falar um pouquinho, a gente vai adentrar na raiva hoje. Quais são os seus gatilhos para a raiva? Quando a raiva pode ser um problema para você? Gatilhos comuns, pessoal: injustiça, estupidez, desrespeito, frustração com o que se queira obter, um mal-entendido, né, ou ser mal-entendido, traição, abandono, ser falsamente acusado, quebrar uma regra cultural, né, ser invadido e raiva dos outros. A raiva, ela vem sozinha? Não. A raiva raramente está sozinha. Ela pode vir junto com medo de ser ferido pelo alvo da raiva ou de ferir o alvo e de perder o controle. Ela pode vir junto com aversão pelo alvo ou por si mesmo. Ela pode vir junto com a vergonha ou culpa por sentir ou expressar raiva. Queria contar para vocês que a minha descoberta comigo mesma, aí no meu emocionário que eu vou construindo ao longo da vida, né, e observando o que eu sinto, como eu sinto, porque eu sinto, o que eu penso diante do que eu sinto, o que eu faço diante do que eu sinto, do que eu quero e do que eu penso. Eu descobri, gente, que o medo, ele está muito próximo da minha raiva. Então, e a tristeza também. Então, ela caminha. Às vezes eu sinto raiva, depois que eu sinto a raiva, ela passa, quando ela calma, eu sinto a tristeza. Uma tristeza profunda. E às vezes, para sair da tristeza, eu sinto a raiva. Então, a raiva de tudo, ela não é ruim. A raiva, se a gente conseguir, não só a raiva, todas as emoções, né? Se a gente conseguir observar a informação que a emoção está trazendo, a gente consegue usá-la a nosso favor. E nesse caso da raiva, eu já percebi nos meus processos, acho também que vocês podem investigar e descobrir algo parecido, que a raiva é um motor para eu sair de um lugar onde eu não quero ficar. Então, se tem uma situação que está me incomodando muito, às vezes, se eu estiver mais tranquila, eu não vou me conectar tanto com a vontade de mudar. Então, se eu sinto muita raiva de alguma situação e eu quero transformar aquilo em mim, é um motor, é como se ela fosse, assim, um motor que me ajuda, que me impulsiona a sair do lugar que eu estou. Então, observem como essas emoções, elas estão juntas e como elas caminham, cada uma é de um jeito, não tem resposta pronta. A gente tem algumas percepções similares, quando a gente vai conversando, descobrindo, estudando, mas cada um é de um jeito. Observe o seu padrão. Vocabulário de uma pessoa raivosa. Gente, eu vou explodir, sai da minha frente. O que é isso? Tá cuspindo fogo hoje? Você me dá nos nervos. Ela me enlouqueceu e eu tive que desabafar. Ou seja, né, aquele exemplo que eu falei, o outro fez alguma coisa comigo e aí esse é o motivo pelo qual eu fiz o que eu fiz. Não, cada um tem a sua parcela. Né? Então, como a gente vai se responsabilizando aí pelo nosso comportamento. E a raiva pode ser um problema? O que vocês acham? Se ela for muito intensa, sim. Se ela for muito fraca também. Nesse caso que eu falei da gente não conseguir sair do lugar, de fazer os movimentos. Ou se ela se expressa de uma maneira prejudicial, agressiva com o outro, danosa, agressiva em vários níveis, né? Fisicamente, verbalmente. E efeitos perigosos, né? Porque a raiva, ela chama mais raiva. E aí queria fazer uma pergunta para vocês. Por que a maioria dos episódios de raiva que a gente tem na vida são contra as pessoas que a gente ama? O que vocês acham? Do que eu descobri aqui nas minhas investigações, são porque as pessoas estão mais perto da gente. Porque às vezes a gente relaxa, sabe aquele relaxamento, assim? Eu estou perto de quem eu amo muito, então com essa pessoa pode tudo. Ela tem o melhor e o pior de mim. Isso é a verdade, né? E a gente relaxa ao ponto de entrar no piloto automático e não perceber o que a gente está fazendo. Às vezes a gente só vai perceber depois.
ou como aquilo impactou o outro. Então, observem isso também. Como que vocês podem se autoconhecer, se autorregular, fazer essa gestão emocional, para que também a gente consiga ter uma vida mais plena e mais feliz e mais leve. Algumas dicas para lidar com a raiva. Então, uma das coisas muito importantes é reconhecer quando está com raiva. Lembrem fisicamente, né, do que se sente. Calor, punhos cerrados, a mandíbula, o enrijecimento, o endurecimento corporal. A resposta, gente, está no corpo, tá? Está no corpo, observem. Não bloquear ou não reagir a ela, então a primeira coisa, reconhece, estou com raiva, estou esquentando, o que essa pessoa falou me feriu profundamente, respira, tá? É preciso permitir o sentir. Então, negar ela também não é bom, porque senão depois ela vai sair igual um vulcão em erupção. Já pensou? Uma pessoa que engole tudo, vocês já viram ou já viveram isso na vida de vocês? Vocês podem ter visto com alguém ou sentido isso na própria pele. Às vezes a gente vai suprimindo, vai engolindo, engolindo, quando sai, a coisa vira assim, caótica, né? E às vezes até não dá nem para voltar atrás. Então, requer paciência, não passividade. É o reconhecer o que se sente, reconhecer o tipo de pensamento que alimenta a raiva. Então, tem um pensamento recorrente que está alimentando a minha raiva? Investiguem, gente, investiguem, essa é a chave. É preciso aprender e refletir sobre os velhos padrões emocionais. Lá naquele banco de dados, então vamos imaginar, se quando eu era criança aconteciam coisas e aí, vamos pensar, colocava tudo para dentro, uma pessoa que engole, 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 e ela teve algumas situações, porque cada um tem a sua própria história e a sua mochila, é importante a gente parar e olhar para o que tem dentro da nossa mochila, que vai formando esse banco de dados. Ao longo da vida, essa mochila só vai enchendo. A gente precisa olhar para esses padrões e olhar por o que é que repete, tá? Praticar e soltar, libertar a energia emocional presa, estressada, com relaxamento da mente e do corpo. Então, ginástica ajuda, coisas que dão muito prazer ajuda, cada um vai encontrar aí o seu pacote, tá? De possibilidades dentro do que é possível e do que dá prazer, para ajudar também a liberar e soltar um pouco, trazer esse corpo para um lugar mais leve, mais fluido. E essa fluidez, gente, esse movimento, ele reflete em tudo, ele reflete no trabalho, ele reflete na qualidade das nossas relações, ele reflete no nosso sono, tá? É algo aí que é um benefício geral. Começar a reconhecer rotas alternativas e métodos efetivos para se acalmar. Minha dica para vocês, respirar. Inspira e lembra de expirar completamente. E contar até 10. Isso mesmo. Sabe aquela história que contavam pra gente? Conta até 10. Tá com raiva? Respira, conta até 10. Funciona. Tem toda uma explicação que a neurociência já traz para isso, que basicamente, de uma forma muito simples aqui, é fazer o cérebro oxigenar, e aí você tem uma reação completamente diferente se ele não tivesse oxigenado, tá? E avaliar como fazer da próxima vez. Importantíssimo. Lessons learned. A gente sempre aprende com o que a gente vive. Então, se você aprendeu, se você investigou, se você observou, o seu próximo episódio, ele pode ser diferente. Depende de você construir a sua nova realidade, tá? Equilíbrio emocional. Gente, o que é o equilíbrio emocional aqui, segundo Paul Ekman? Que é aquele psicólogo que eu falei para vocês que faz aí a pesquisa e tem uma série de trabalhos no mundo sobre emoções. É a consciência das emoções em si mesmo e nos outros. Então, eu reconheço em mim e tenho a capacidade de reconhecer no outro e me autorregular. Gatilhos e comportamentos no momento em que surgem. E com essa consciência, é possível fazer escolhas sobre como se envolver com as experiências emocionais com mais sabedoria. É fácil? Não. Mas, na verdade, o que todos nós queremos é ser mais felizes. E a maioria não quer sentir medo, raiva e tristeza. Mas a gente não pode viver sem as nossas emoções. Elas são involuntárias, elas trazem informações, elas estão presentes. Então, o segredo aqui é a gente ter sabedoria para aprender a lidar com elas. E o equilíbrio, gente, ele é fluido. Né? Nenhuma situação é estável ou instável. Né? O equilíbrio, ele está aí para nos mostrar que a vida é impermanente. Olha o que aconteceu, ninguém esperava aí, né? Ou poucos esperavam o que aconteceu nos últimos 15 meses com todos nós. A vida é impermanente, vai ter desafio, vai ter cobrança, vai ter situações difíceis, essa é a realidade. Assim como vai ter também situações boas, mas não tem uma coisa que dura para sempre. É importante a gente estar no nosso centro, entender o que de fato nos acalma, entender e nos conhecermos para podermos agir com mais responsabilidade
né? Nesse mundo que realmente é impermanente e traz tantos desafios para a gente. E a gente vai fazendo esse treino, né? Para a gente conseguir lidar melhor com o que vem. E o que vem é desconhecido, a gente não sabe. Então, a gente só pode cuidar de nós. Agora, eu vou deixar para vocês aqui algumas perguntinhas. Qual tem sido aí a emoção mais predominante nos últimos tempos? Vamos pegar o recorte aí dos 15 meses, né, que a gente tem vivido aí depois que começou a pandemia. Como você reconhece no seu corpo essas emoções que você sente? E o que você pode fazer diante do que você sente? Se vocês quiserem aí tirar uma foto, ficar com essas perguntas, mas já começar a se conectar com essa possibilidade de autoinvestigação. E agora a gente vai para dicas práticas. Como cada um pode manter o foco diante do caos? Porque é isso, né, gente? Vai chegar uma demanda, vai ter um imprevisto, né? As coisas acontecem, a vida é assim, né? Nada é constante, como a gente acabou de ver nesse gráfico aí, que é fluido. Então, como que você pode fazer isso? E aqui eu tenho uma dica, mais uma dica. Se perguntar. Rê, Oi. Me permita entrar com algumas considerações? Claro, querida. Rapidinho. Claro. Então, durante a sua fala, as pessoas estão participando bastante, e aí agora chegou uma pergunta da Cíntia, que eu acho legal eu passar para você, que de repente você consegue apoiá-la. A Cíntia falou que está adorando, falou gratidão, te agradeceu já, desde já. E ela falou que queria aprofundar na linha do tempo de um episódio emocional. Onde que ela pode pesquisar e achar sobre esse conteúdo? Eu vou passar, no final dos slides, vai ter um lugar que tem uma indicação de um site que se chama Atlas das Emoções. Esse conteúdo, Cíntia, ele é vasto. Tem, inclusive, uma pós-graduação específica sobre isso, que é de um instituto americano, junto com o Einstein, aqui no Brasil, que é em São Paulo. E tem um curso, para você ter ideia, tem uma pós-graduação sobre isso. O assunto é muito vasto, eu realmente falei de uma forma muito rápida, em função aqui do nosso tempo, mas eu me coloco à disposição, pode até passar meu contato, no último slide também vai ter meus contatos, Cíntia, se você quiser saber um pouco mais, tem um programa específico sobre isso, né? Tem desde uma pós-graduação, ou atendimentos individuais para ajudar o indivíduo a compreender os seus padrões e fazer essa investigação, tá? Então, tem esse site que você vai poder aprender um pouco mais, tem aí essa dica dessa pós-graduação e tem também o meu contato se você quiser saber um pouco mais. Tem mais alguma, Fê? Não, Rê, de pergunta mesmo, assim, focado no tema, foi a da Cíntia. A gente teve muita contribuição das pessoas contando um pouquinho sobre as emoções, sobre como sentiu no decorrer da sua fala, né, refletindo. Mas obrigada pela dica. Ótimo. Então, vamos seguir. Cíntia, lá no final você vai ver tudo, tá? Fica aí com a gente que você vai ver lá no final. Então, vamos lá, pessoal. Como posso manter o foco diante do caos? Se perguntar, é a minha primeira dica. Do que eu estou precisando agora? Pergunta para você. Você tem uma inteligência aí. Nosso corpo, ele é sábio. Às vezes, a gente não se conecta. A gente vai perdendo a nossa intuição e essa capacidade de se escutar. Então, é importante se perguntar. Isso vale para tudo, tá, gente? Estou com fome. Estou com vontade de comer doce ou salgado. Líquido ou sólido. Gelado, né, ou quente. Enfim. Se pergunta para o seu corpo, eu estou com vontade de fazer alguma coisa, o quê? Então, essa investigação, tá? Para a gente poder saber. E aí, o que é esse LACA? Esse LACA é um termo que eu criei para ilustrar como que a gente faz esse rastreamento no corpo. Então, a primeira coisa, localiza. Localizou, eu estou com raiva. Acolhe. Acolhe, puxa, eu sou humana. A única diferença, né, hoje aí que a gente vê com a inteligência artificial entre os robôs é o que eu sinto. E eu sinto o que eu sinto como eu sinto. Não vou ir contra, não preciso ficar com raiva que estou sentindo raiva. Se estou sentindo raiva, é uma informação, acolhe. E aí você cuida. O que eu preciso agora? Às vezes é não ficar perto de outra pessoa. Às vezes é não responder um e-mail tomada por uma emoção. Então, esse LAC, ele ajuda nesse LACA final, que é o agir. Então, eu localizo, acolho,
eu cuido do que eu acabei de identificar antes de agir, tá? Então, essa é uma dica. E crie um espaço necessário. Não espere que ele apareça. Não espere. A gente está num momento onde, de fato, tem muitas pessoas, né, em situações delicadas mesmo, em função de todo o contexto que a gente está vivendo. A gente está vivendo um período duro de luto, isso tudo já é sabido. Mas agora o que nos cabe, e não o que nos resta, é cuidar da gente. Então, crie um espaço necessário. Não espera que ele apareça. Como? Você tem lembrado de colocar sua máscara de oxigênio? Eu adoro essa imagem, gente. Essa imagem traduz muito. Às vezes a gente quer acolher tudo e resolver tudo, mas na verdade a gente não está bem. Então, como que você constrói uma rotina de autocuidado diariamente para você conseguir se ouvir? Ah, Renata, é difícil, a correria, muita coisa. Sim, gente, é para todo mundo. Isso é mesmo. O diferencial, inclusive das pessoas que realmente conseguem, né, ter uma vida melhor, mais organizada, são aquelas que se planejam, vão buscando recursos e conseguem. Então, cuide de você. Perceba o que você precisa. E aí, sim, depois que você estiver no seu eixo, você cuida do outro. E aí eu queria trazer mais uma dica, fazer aqui com vocês uma experiência. Gente, essa meditação, essa respiração, ela pode virar uma meditação, mas ela é uma respiração que nos ajuda a ter foco, clareza, centramento. Imagina o CEO de uma empresa, um diretor, ou você, um analista, um operador, qualquer um, na sua responsabilidade, agindo sem ter presença. Então, essa respiração, eu costumo indicar, ela você pode fazer até numa reunião, numa call. Só não fechar os olhos, né? Você vai inspirar, você vai conter o ar dentro, você vai expirar e você vai conter o ar fora. Ela se chama respiração do minuto porque pode fazer em até 20 segundos nessas 4 etapas, né? Inspira, contém o ar dentro, expira, contém o ar fora. 20 segundos cada um, até 20, mas é desafiador começar com 20. Vamos começar com 5. Bora fazer aí, ó. Cada um inspira em 5, contém o ar dentro por 5. Expira em 5 segundos. Mantenha o ar dentro fora por 5 segundos. Vamos fazer mais uma vez. Inspira. Contém o ar dentro. Expira. Contém o ar fora. Última vez. Como se fosse um quadrado. Subindo. Inspira. Contém o ar dentro. Expira. Contém o ar fora. Se puderem, sempre a boca fechada, respiração, inalação e expiração pelas narinas. Se puder, com os olhos fechados. Gente, observem como vocês começam o dia de vocês. Fazer algo que ajuda no início do dia, que organiza internamente, você vai carregar uma projeção, uma organização interna para o resto do dia. Vocês já viveram aqueles dias que parece que o dia não vai terminar? Que o dia está te carregando, você está arrastada? Então, ou arrastado? Então é isso. Achem, estou aqui dando a dica da respiração, que pode ser feita no início do dia, numa reunião onde você tem que trazer um argumento, tem que ter foco, clareza, tomada de decisão, e não tem. Não é nada zen, é na prática, tá? E aí, tentarem entender, de fato, quais são as práticas que ajudem a vocês no dia a dia. E agora, o que é isso, Renata? Tudo isso aí que você falou, gestão das emoções, inteligência relacional, emocional, isso tudo tem a ver com as empresas, né? O que as emoções e a nossa forma de nos expressar tem a ver com as organizações. E aí eu queria trazer para vocês essa reflexão. Primeiro, reflitam aí como vocês estão lidando com vocês mesmos, com as pessoas ao entorno, com os seus pares, com os times que vocês têm relação, com os clientes, com fornecedores. Observa aí, né, nessa cadeia ampla, nesse ecossistema, né, com seus stakeholders, como vocês têm lidado? E aí eu queria trazer aqui uma forma da gente observar como fazer acordos melhores. Para quê, Renata, fazer acordos melhores? É só para ficar feliz? Não, gente. É para trazer mais resultados para a empresa. E é para evitar conflitos. E é para tentar resolver os conflitos que já existem. Então, essa inteligência relacional depende muito de como você se relaciona com o que você sente.
E aí eu queria trazer essa lâmina para a gente conversar um pouquinho. Primeira coisa que a gente precisa para estabelecer boas conversas é uma preparação. Então, depois que você já fez essa preparação emocional, tem também uma preparação técnica, né? Mas a emoção, ela conta muito. Já ouviram dizer que a gente é contratado, às vezes, pela forma com que a gente, pela nossa habilidade técnica, e às vezes é demitido pelo comportamento? Por isso que a gestão da emoção é tão importante. Porque as nossas emoções, às vezes, elas nos sabotam. Então, a gente precisa estar atento. E depois de estar atento a tudo isso, com esse aprendizado, essa autoinvestigação, ir para a arena, né, gente? Ir para a prática, para a vida real como ela é. Então, a gente precisa se preparar. O interlocutor, a intencionalidade, o propósito. O que eu não posso sair dessa conversa sem saber? Vamos imaginar que é uma interação entre duas pessoas fazendo uma negociação, tá? Diálogo pode ser fazer uma planilha, pode ser uma negociação maior, mas a gente está sempre negociando o tempo todo e se relacionando com outras pessoas. Então, o que eu não posso sair dessa conversa sem dizer? O que eu não posso sair dessa conversa sem saber? Importante se preparar. Depois a gente vai lá para os pedidos. Eu também posso ofertar um serviço para o outro e também posso fazer um pedido. Então, formular o que eu preciso, para quê, como, onde, quando, com quem, qual que é a minha necessidade? E o que eu sinto diante disso? Eu não sei se vocês já ouviram falar de comunicação não violenta, a CNV, não vou ter tempo de adentrar aqui, mas é a base quando a gente começa a se conhecer, né, a entender as nossas emoções, como que eu faço essa ponte para me relacionar com o outro, usando aí técnicas que podem me ajudar a ter melhores resultados nas minhas interações. E aí eu vou para uma negociação. Então, eu quero ou eu não quero? Eu posso dizer sim, eu posso dizer não, eu posso me comprometer, né, com o que eu estou me propondo, isso é o mínimo, né, gente? É o básico, a gente tem essa responsabilidade de se comprometer. Eu posso ajustar alguns itens, verificar se surgiu algo numa conversa, que é muito comum e às vezes depois a gente se perde, e isso pode ser material de conflito lá na frente. Então, esse ciclo aqui é para construir confiança entre os humanos, ó, entre os profissionais, entre as pessoas, para que a gente realmente tenha, sim, mais leveza, alegria e bons resultados e melhores resultados para as organizações, para a gente mesmo e para as organizações. E fazer os compromissos, pactos, a síntese da conversa, a declaração do pacto. Então, a gente combinou isso, né? Está combinado, os encaminhamentos necessários serão esses. Quais são as condições, qual que é o prazo, onde que eu vou colocar lá o dado necessário, em que formato, com qual nível de detalhamento. Então, é isso, gente. Esse aqui é um ciclo de conversas que nos ajuda a entender um pouco mais como a gente coloca tudo em prática que a gente viu aqui hoje. E aqui tem o Saiba Mais. Olha, para todos vocês, tá aqui. O filme Divertidamente, eu recomendo. Tem aqui 2 livros que eu gosto muito, que são mais técnicos, que é o Resgate Emocional e Agilidade Emocional, tá? E o Emocionário. Gente, o Emocionário eu dou de presente para todas as crianças que eu conheço quando fazem aniversário. Porque é uma forma, de verdade, da gente começar a ajudar essa geração aí a entender como que ela se posiciona diante do que ela sente. Mas eu acho que muitos adultos merecem também receber esse livro. Eu aprendo muito com ele. A gente acha que são só essas 5 emoções básicas e não são. A gente parte das básicas, mas tem uma variação muito grande aqui. Realmente o assunto é vasto. E é um livro lindo, com ilustrações lindas. Eu acho que vale super a pena. O site que eu tinha falado, ó, é o Atlas das Emoções. Aquele espectro que eu peguei e mostrei para vocês, entre cada emoção das 5 básicas, estão lá. O site é lindo, vale super a pena, é super interativo. Vocês podem aprender muito por lá. Tem um TED que eu gosto muito, que é esse aqui, O Dom e o Poder da Coragem Emocional, que é da Susan David, que é a autora desse livro, Agilidade Emocional. Eu acho que vale super a pena. E tem um podcast incrível, que é o Curso das Emoções. Tem um curso, inclusive, que 2 pessoas, inclusive, fizeram esse curso lá do Einstein, que eu comentei, Gestão das Emoções nas Organizações. Elas falam, só que elas têm esse foco mais ligado para o indivíduo, e o meu trabalho está mais voltado para as empresas, e vocês podem aprender muito. Tem muito conteúdo gratuito, tem muita coisa disponível, e eu desejo realmente que vocês tenham aí uma bela jornada nesse tema. Então, só para a gente fechar, o que a gente viu hoje? Inteligência emocional, conceito de emoção e emoções básicas e o seu espectro, sentimentos, gestão emocional, enredamento, práticas aí, né, desse método LAC e autoral que eu ensinei para vocês,
e como a gente pode aplicar tudo isso nas organizações, e o Saiba Mais com dicas para quem quer aproveitar. E para fechar, eu queria que vocês levassem essa pergunta para vocês. E que ela não ficasse na gaveta, gente. Lembrem dela. O que eu posso implementar na minha rotina para me ajudar a desenvolver a gestão emocional? A gente vai aprender até o último dia que a gente vai viver sobre esse tema. Que ele é vasto, ele é complexo. Nós somos aí seres, né? Muito complexos e também maravilhosos e potentes. Então, lembre, o que você pode implementar na sua rotina para você realmente conseguir ir se desenvolvendo e aprendendo sobre você mesmo e sobre os outros. E para fechar, vou deixar essa frase aqui: a estrada para o sucesso está sempre em construção. Esse tema possa ajudar vocês a pavimentarem essa estrada. Eu espero que seja longa e que seja bem bonita, apesar dos desafios. Que a gente possa ver beleza nos nossos desafios e nos nossos aprendizados. Vou deixar aqui os meus contatos. Quem precisar, quiser trocar mais, estou super à disposição.